Bem-vindo a mais um Sport Talkcast, o podcast que une esporte, saúde e hoje vai vir com uma modalidade diferente. Antiga, que eu fiquei sabendo, Antiga. mas bem diferente. Assim, vai ser muito legal esse episódio porque ele sai um pouco da nossa rotina de esporte relacionado à luta, que é o que eu e o Flavião praticamos, para um esporte totalmente diferente em duas rodas, mas com uma filosofia por trás, um lifestyle por trás tão parecido quanto, e isso é o verdadeiro princípio do esporte, né, Flavião? Vamos falar um pouquinho aí do nosso convidado. Vamos lá. Mecânico, bom. Bom pra caralho. Pode falar que não, bom pra caralho. Porque assim, ó, o mecânico de moto, você tá confiando a tua vida nele. Então o cara precisa ser bom pra caralho. Bom, muito bom. Já trabalhou na Califórnia, já customizou moto pro James Hetfield, duas. Não pra ele, eu fiz pra equipe lá toda do Metallica, né? Então lá, dono de oficina, apresentador de podcast, inclusive ele tem um podcast também. Piloto de flat track, já foi piloto de motocross, a gente vai falar tudo isso. Cris Miranda. Valeu, Cris. aí. Prazer aí ter você com a gente, cara. Mas é tudo nosso, velho. É nóis, filho. Fala um pouquinho aí, Tamo Cris, aí. sobre você, cara. Putz, já tenho Não. 50 anos, então a história é longa. Não, mas vamos por partes, né? Como diria o cortejador. Mineiro, três Mineiro, pontas. Nasci em Três Pontas. Diz que faz o 74. melhor café do mundo. Pois é, lá é uma região que hoje tá bem na frente mesmo, assim. Não sei se é o melhor do mundo hoje em dia mais, porque o café, né, nos últimos aí 10 anos subiu muito em qualidade, mas é uma região que vive de café até hoje. E Até hoje. E a pergunta mais clichê de todas, né? A moto veio como? É a mesma pergunta que eu faço para todo mundo que a gente entrevista lá no Motocast, né? A moto veio por causa da minha família. Minhas tias pilotavam, meu tio sempre pilotou e meu avô pilotava moto. Então, com 3, 4 anos, ter moto em casa já fazia parte. Era tipo ter uma bicicleta, enfim, tava ali. Igual os máquina, implemento agrícola que a gente morava na fazenda, na roça mesmo, né? Então tudo que a gente tinha na fazenda, que a gente vivia aquilo ali, e a moto fazia parte do rolê. Então, minhas tias já andavam, a primeira vez, muita gente fala hoje em dia, né? Ah, mulherada na moto, não sei o que. Eu falei, pô, a mulherada na moto é desde sempre. A primeira garupa que eu andei foi na garupa da minha tia, numa caroninha 80. Que aí Mas- eu falei, eu quero. Mas elas andavam por uma questão, vamos lá, sei lá, atitudinal, ou era uma coisa meio transporte ali da região Cara, e tal, era ou uma as coisa duas de coisas? gostar da moto em si. Que não é nem um lance de locomoção, porque a gente morava numa cidade muito pequena, né, de 40, 50 mil habitantes. Era uma coisa que a molecada tinha. Na época a gente não precisava ter a carteira de motorista, não tinha blitz toda hora, nem capacete precisava usar. Nem capacete Né? precisava. Quando eu mudei para São Paulo em 86, eu peguei o finalzinho, eu morava em Moema ali, eu ia de moto para a escola sem carteira de motorista, sem capacete, fugindo do SV a cada esquina. Eram outros tempos, né? Mas a moto desde sempre. Então, meu tio sempre teve moto grande. Ele sempre foi o cara que me inspirava com as motos grandes. Então, ele fazia trilha, hill climbing. Na época, hoje em dia ninguém fala mais, mas no interior usava muito de subir os paredões de moto, de motocross. Isso está voltando hoje em dia. Então, meu tio fazia aquilo. Final de semana ele ia pro Rio de Janeiro, era o pico para ir nos anos 80. Então, sexta-feira, depois que ele chegava da fazenda, ele pegava a moto e ia embora pro Rio de Janeiro. E ficava eu com as minhas tias esperando ele chegar de moto no domingo. A gente escutava a moto dele chegando, aí chegava, eu já corria, subia em cima da moto, ficava lá. Então eu tenho lembrança de moto, as primeiras lembranças. Se pegar minhas fotos de 2 anos de idade que eu tenho lá na oficina, você já deve ter visto. Já. Muita criança tem uma fralda, um bichinho que carrega junto o tempo inteiro, né? Eu tinha uma camiseta com um cara andando numa motinha e eu dava mamadeira pro cara da motinha, eu me deixava lavar. Então é uma coisa bem de berço mesmo, É assim. visceral o negócio. Por sorte, cara, porque interiorzão e aí uma vez que você é picado pelo bichinho das duas rodas e começa a entender a dinâmica da coisa e a liberdade que ele te dá, né? Você ir para um lado e para o outro com uma facilidade, veículo mais leve, consome menos, tal, tudo, aí o negócio virou. Já fui direto, já andava, aí comecei a andar de BMX, corri campeonato mineiro de BMX em Belo Horizonte
E aí já é o paralelo. Você tá andando de bicicleta, você quer ter a moto. Botava o palitinho ali atrás pra fazer barulho de moto. Várias vezes, parava no posto de gasolina, ficava girando, ficava tudo cheio de barro e de... Era Monark ou Caloi? A minha primeira foi BMX? Monark, não tinha dinheiro pra ter Caloi. Caloi foi só depois das corridas mesmo, aí que eu fui ter, aí que foi chegar. Eu nunca fui de grana, então... Eu não sabia que tinha essa distinção, assim. Opa. Quando eu era pequeno, assim, era tipo, tem Monark Caloi, tipo, pra mim eu achava a Monark mais legal, assim. Aí tinha, não, a Monark isso, Caloi aquilo, assim, mas eu nunca escolhi também, tipo, aparecia lá em casa, pô, legal pra cacete, vou mandar. A Monark sempre foi mais pesadona, a bicicleta mais parrudona, né? Tinha a BMX Pantera, era linda, né? Tinha, acho que era 32 que tinha na frente, se não me engano. Mas extra light era extra light, né? Pesava metade. Então se você quisesse correr e performar bem, você tinha que estar com uma bike mais leve, tudo de alumínio. A outra era tudo de ferro. Você cai, o guidão era preso por dois U assim que segurava, sobrava um monte de parafuso assim para baixo. Eu tenho um furo na minha caneta, na minha coxa aqui, que o parafuso do riser entrou dentro. Tipo, super seguro. Uma vez nessas janelas de bike, quando eu era criança, eu tava vendo TV, aí tava vendo Bozo. Uhum. Aí passou uns caras fazendo manobra. Eu não tive dúvida. Então o que o cara fazia? Ele ia na bike e fazia uma parada de mão no guidão. Ele freava e aí pum, impulsionava, fazia uma parada de mão no guidão. Eu vi aquilo e falei, é nóis, vamos lá. Fui pra fora de casa, na primeira fui lá e falei, vou fazer, né? Bum, caí sentado no cano. Pá, e aí o pedal, ele tinha os dentinhos. Sim. Meu, o dentinho ralando minha panturrilha. Não contente, eu tentei mais umas 3 vezes. Aí quando a minha panturrilha começou a arder muito, eu falei, não, acho que eu vou parar um pouco. Acho que não é tão fácil assim. É louco, né? Porque na época o skate também era assim. Skate era assim todo também. mundo era performance, era plantar bananeira, eram manobras de baixa velocidade, mas complexas. Então tinha muito isso, plantar bananeira e andar, ficar girando no mesmo eixo. E depois começaram a vir aquelas bikes mais, tipo, como é que era o nome daquela? GT? Era Astralight? Astralight era da Caloi. Vinha com as lixinhas, já tinha um lugarzinho pra você... Essa era da Caloi também, que tinham 2 pontos com lixa. Você você surfar em cima, era... Eu tive essa daí, eu tinha uma vermelha. Eu tive uma azul dessa. Puta, eu achava linda demais aquela bike. Me roubaram. Tipo, eu deixei na frente de casa e dei uma volta na casa. Quando eu voltei, achei 2. A minha eu destruí, né? A minha eu destruí de tanto usar, bicho. E eu fiquei mó triste, porque foi no dia que eu tava aprendendo a saltar. Tipo, eu já tinha a bicicleta há uns anos. Sabe quando você dá o clique? Eu falei, não, já tô pulando, já tô começando a fazer umas coisas e tal. Tava felizão. Era o inverno, tava na praia. Inverno, ninguém lá. Deixei na frente de casa, sei lá, fui no banheiro. Voltei, achei 2. Esquece. Passaram ali na varanda, levaram. Cara, mas a motocicleta, ela sempre começa da bike. Sim. Pra todo mundo. Sim. Porque eu falo pra muita gente chega pra mim e fala assim, eu tô começando a andar de moto aqui, o que você sugere pra eu ser seguro, pra eu estar mais seguro? Eu sempre pergunto, como é que você anda de bike? Você anda bem de bike? Puta, ando bem de bike. Falei, então vai, segue. Não sei andar de bicicleta, então é melhor ir pra uma scooter, começa devagarzinho. O equilíbrio, a propriocepção, defesa do corpo mesmo. Total. Você precisa estar em movimento pra você não cair, né? É extremamente importante essa consciência corporal de propriocepção, que todos os esportes, inclusive a motocicleta hoje em dia, mesmo o cara que trabalha com isso no trânsito, entregando, propriocepção que tem de equilíbrio, né? E essa defesa do corpo, você não precisa pensar para se defender, né? Se torna uma coisa automática, que é o que você falou da bicicleta para a motocicleta. Exatamente. Né? Você tem que sair da bike para entrar da bicicleta e não ao contrário. A gente se torna um piloto muito mais seguro, começando bem na bicicleta. Então eu vejo pela Nath, minha esposa. Ela falou, uma época ela falou, poxa, eu quero aprender, né? Igual a esposa do Ferri pilota super bem. Aí tipo, eu falei, você quer aprender? Então beleza. Então eu peguei ela, o que eu fiz? Taquei ela na Marginal no final de semana. Ela achou a maior loucura do mundo. Só mas que é o lugar mais seguro. Exatamente. Que moto que era? É uma das scooters que a gente tem lá na oficina, uma Burgmanzinha. Por quê? Porque ela nunca andou de bike, meu. Eu falei, eu preciso colocar ela num lugar que ela consiga desenvolver, pra ela perder, né, o medo
e se tornar mais orgânica a situação ali. Porque a gente de moto, a gente não pode olhar para os comandos. Porque você tem um monte de Sim. comando dos dois lados e nas pernas também, né? Então você tem embreagem Automático. e botão de farol, de buzina, Seta. seta aqui. Aqui você tem ignição tal, e aqui você tem um freio, que é o dianteiro. Aí você tem o freio traseiro, que é aqui. Aí você tem o câmbio, que é aqui, que tem cada moto tem a sua dinâmica. E cada vez que você vai usar um desses comandos, você não pode parar o que você está olhando e olhar Não aqui dá. e olhar, porque você vai cair, Uhum. né? Então, cara, a bicicleta faz com que a gente entenda de forma orgânica todos esses comandos que a gente tem. Então é uma evolução. Sabe o que eu ganhei também quando eu era criança? Lembrei agora. Eu herdava tudo dos meus primos, né? Que eu era um dos mais novos. Eu era o penúltimo menino, né? Depois veio meu irmão, mas a diferença era bem grande. Meu primo, ele não quis mais, ele tinha uma manopla que você colocava, você tirava a manopla da bike, colocava aquela, parecia um joystick de Atari, que é um quadrado. Sim, que era mais largona, e aí né? você ficava assim, fazia barulho de moto, cara. Nossa, eu pirava naquilo. Só que na minha família a moto era um tabu, assim. Não, moto, não. Eu sofri isso daí, cara. Eu fui ter Na hora depois de... Minha mãe, não, moto nem pensar. Teve irmãos dela que sofreram um acidente de moto e ela acabou meio que bloqueando, né? Isso é um bloqueio. Isso é super comum. Ah. Super comum ver pessoas que são skydivers da vida, fazem coisas muito loucas, mas não andam de moto. Porque Porque é uma cultura familiar que Exatamente. bloqueou aquilo ali. É. Agora, quem anda de moto, que já tem uns acidentes de moto, é a Beatriz Maria Silva Santos, que ela tem história de moto. Sua esposa? Aquele tamanho. Não chegava o pé na hora. É Tem mesmo? umas histórias de moto. Quando eu comecei a fazer trilha lá, naquelas fotos que tem também na entrada da oficina, eu não alcançava no chão. Eu tinha que ficar bem de lado Tamanho. mesmo, assim, com a coxa do E lado. pra trilha é mais difícil Isso. ainda, né? Então você tinha que não cair. Não, O e meu aqui- foco era não cair. E aqueles malucos que vão montanha, não montanha, mas aqueles picos de pedra, os caras ficam em uma roda só, controlando na embreagem, Trial. aqui, ó, aí salta. Trial é uma das modalidades mais charmosas que existe no planeta. Cara, é pra mim, muito cara. legal de ver. É bonito de ver mesmo. É que ele bonito de fica ver. pulando em cima da moto, né? E eu não sei se vocês prestaram atenção, nunca é sozinho, é um time. Sim. Você tem uma outra pessoa que fica ajudando o piloto no trajeto. Então o cara não vai no freestyle ali de qualquer jeito, porque ele tem que cumprir os pontos, a pontuação. Uhum. Então ele vai subir numa pedra, e da pedra ele vai no telhado Tem um uma planejador. estrutura, fica um cara com radinho, hoje em dia tem um rádio, que ele fala, ó, mais pra direita, ó, mais isso, ó, coloca o pneu mais no ponto, pum, e aí pra ele conseguir dar o salto. Então é um esporte que todo mundo acha que é de uma pessoa e não é. É tipo São sniper, sempre né? Que são Cara, dois, isso, né? Nunca é um. Um controla o vento, É. a distância, todos... Um faz os cálculos e o outro... Exatamente. E o outro só aperta o gatilho e vai na mira. O que eu acho muito legal, né? Tipo assim, ó, por exemplo, sai um pouco do esporte que eu sou acostumado, que tem muitas ramificações, vai para um outro esporte que tem ramificações que a gente nunca imagina que acontece. É tipo assim, como dentro de um esporte, a motocicleta, vamos considerar assim, tem muita coisa, né, diferente, muita coisa que só quem vive aquele lifestyle às vezes sabe a fundo o que acontece em cada linha ali de Pois é, por isso que surf, skate, jiu-jitsu, moto são estilos de vida. Exato. Porque você nunca vai ser bom nesses esportes se você não tiver 100% dedicado a ele. Esquece. Você pode se tornar um baita atleta mais velho, não tem limite de idade, tudo isso, mas você só consegue resultado, tanto para você como em competições, você colocando toda a sua energia em cima daquilo. E é engraçado que não é você que coloca, o esporte que faz você colocar, porque você começa a ser envolvido quando você tá vendo, você vê sobre isso, você lê sobre isso, você tem os amigos falando sobre isso, você começa a se cercar sobre o esporte, quando vê ele que te abraçou, não foi você que abraçou ele, né? Não tem nada melhor que o esporte pra você ter foco na sua vida, cara. Eu vejo desse jeito, assim, eu mudei muito a maneira de trabalhar depois que eu comecei a correr profissionalmente. Mudei muito. Muito. E você muito fala o mesmo. trabalho já na mecânica. Exatamente, porque o flat track pra mim é uma forma de eu desenvolver a minha mecânica também. Então, assim, o que eu fico prestando atenção, quantas motos quebram por temporada, quantas vezes eu precisei abrir o motor da minha moto. Então, tudo que eu faço nas motos dos meus clientes, eu faço na minha moto de corrida.
Então a minha moto de corrida é uma moto que não pode ter um problema estrutural. Se eu invento uma peça nova que eu estou desenvolvendo, a primeira coisa que eu faço é colocar na minha moto de corrida. Para ver se eu vou aguentar aquela peça, se a moto vai aguentar aquela peça. Tem essa também. Então te ajuda numa... O médico que faz jiu-jitsu e o médico que não faz, né? Exato. Assim, porra, sabe, uma lesão não vai te assustar. É o que eu falo, e muita gente fica brava comigo e me xingam na internet, é que eu falo assim, é o seguinte: se você não tem Harley, você nunca vai ser um bom mecânico de Harley. Exato. Você pode ser o mecânico que for, graduado no, todas as escolas americanas que existem, MMI, AMI, você pode ter todas as graduações na vida. Se você andar com uma outra moto de baixa cilindrada, ou que seja de alta cilindrada, só que de outra moto, você nunca vai ter excelência naquele teu produto ali. Por isso que na Garagem Metálica eu trabalho com uma marca só, que é onde eu conheço com excelência. Entendeu? Então tá tudo é um conectado. Nicho, né? É um nicho que você... Exatamente, tá tudo conectado, bicho. É aqui, ó. Exatamente. Que é do nosso patrocinador aqui da Drillco. Exatamente. Practice makes perfect. Tá bom meu inglês? É. A pronúncia tá boa, Tá Cris? boa, tá boa. Você que mora lá fora. Tá bom. Alright. O nosso patrocinador aqui que faz as camisas que leva o lifestyle do jiu-jitsu pra fora do tatame, né? Se você quer se sentir representado, sem aquelas estampas muito grandes ou muito agressivas, que é uma coisa mais discreta, mais estilosa, na minha opinião, né? Tem aqui, ó, a etiquetinha que emula uma faixa preta, tem um detalhe que a gente sempre mostra aqui na barra, que dá um charme legal, corte bom, material bom, vai ter um QR Code na tela, escaneia ele aí, que vai ter o nosso cupom junto, e você pode melhorar o preço que já tá bom lá no site. Isso aí, eu tô fardado. Você né, tá, velho? você tá nojento. Sempre, né? E, Cris, vai falando que eu preciso pegar um carregador aqui. Vai lá. Cris, uma pergunta assim que eu, por ser da área da ortopedia, eu vejo eu sou traumatologista e eu fiz reconstrução e alongamento ósseo, que é cuidar de bucha na ortopedia. É o acidente mais grave, é o cara que perdeu parte do fragmento ósseo, é o cara que sofreu um acidente e infeccionou. E assim, o meu grande volume, hoje eu já não estou mais praticando essa área única, mas assim, o meu grande cliente, vamos dizer assim, é o motoqueiro, tá? No Brasil, a moto é o que faz mais acidentes mais graves, né? Até pelo fato do trabalho dos motoqueiros hoje em dia. Como que você entende, tanto da parte de preparação, porque você é um atleta, você é um cara que vive da moto, você é um cara que trabalha com moto, você é um cara que tem a responsabilidade do Cris Miranda com a moto, ela é muito grande, porque você está em todos os ramos da motocicleta. E como que você pode transmitir isso para um motoqueiro que trabalha com ela, né? Porque assim, o cara às vezes trabalha porque é mais rápido o trabalho, é o fruto, é o ganha-pão dele, mas ele está suscetível a muita coisa ali durante o trabalho, que é risco de acidente. Isso eu sei que é impossível você conter 100%, mas tem que estar preparado. Como que você faz a sua gestão sobre isso? Cara, eu faço essa gestão da maneira que eu enxergo a motocicleta. Como que eu enxergo a motocicleta? De uma forma muito vulnerável. A gente está solto. A gente tem duas rodas, o veículo é feito para cair. Se você ficar parado, sem os dois pés no chão, você vai cair para um lado ou para o outro. Você está vulnerável, tanto as coisas que estão acontecendo, clima, bicho, água... Ser humano. Ser humano com celular, aí a gente entra com que carro, na verdade é um animal de rabo. Ciclistas, bicicletas, pedestres, tem tudo isso. Então a gente está entregue. Se você está de moto, você está entregue. Como que eu vejo? Eu vejo que para eu não fazer parte da estatística, eu tive que criar um método para eu me proteger. E esse método, eu acho que é o método que todos os meus amigos que andam de moto todos os dias e não caem, usam o mesmo método, que é sempre a gente estar sempre na frente. Então não é estar sempre correndo, mas a gente tem que estar sempre na frente, a gente tem que sempre antecipar o nosso rolê. Então se a gente anda com motos muito pesadas, de 300, 400 quilos, que tem um motor muito forte. A gente tem zero controle sobre a motocicleta quando a gente está em alta velocidade, essas motos. Então quando a gente está, por exemplo, se eu estou numa reta, numa avenida, eu não estou olhando 30 metros na minha frente, 10 metros na minha frente.
Eu tô olhando lá a saída do estacionamento, o farol se está abrindo, se está fechando, se tem um posto de gasolina. Eu não tô olhando a minha moto em si. Uhum. Então eu tenho o cuidado da minha moto tá sempre bem mantida. Minha moto nunca vai quebrar, nunca vai ter uma coisa solta uma roda vai sair, que vai me pôr em risco. Que eu vejo que a maior parte dos problemas de acidente em São Paulo é a falta de manutenção das motos e a falta de foco do motorista, né? do motociclista. Né? Então o que eu faço? Eu criei esse método que eu chamo de método de ataque mesmo. Eu não vou andar no meio de 2 carros, ou vou estar atrás dos 2 carros ou vou estar na frente. Eu não vou estar entre 2 espelhos retrovisores. Eu só vou passar se um retrovisor está na frente do outro, que eu consigo fazer assim. Então eu criei coisas no meu dia a dia que eu acho que todo motociclista tinha que fazer para estar seguro. Sim. Agora, manutenção da motocicleta, hoje em dia, eu presto muita atenção no trânsito. Eu estava vindo de Uber para cá, fico sempre olhando os motoboys, né? A galera que anda muito mais de moto do que eu ando. Sim. Então aí há 20 anos de sol a sol tal. É quase que impossível hoje em dia você parar num farol, olhar para as motos e ver que as motos estão todas beleza. Isso você não precisa ser mecânico, tá? Basta olhar um pneu, a corrente, o espelho retrovisor, o tipo de retrovisor, tipo de capacete que a pessoa usa, o equipamento, né? Então, por exemplo, quando eu ando na rua, hoje em dia, eu tô sempre com um capacete legal. Sim. Eu não tô todo aparamentado, lá cheio de coisa, porque eu tô andando pequenas distâncias e eu tô numa moto de 300 quilos, então tá errado pensar assim, mas eu falo assim, poxa, eu sei me defender. Sim. Se você tá na lida todo santo dia, É outra coisa. você já faz parte de um número, porque moto é assim, você vai risco é cair. muito maior. Quanto mais você anda, mais próximo dessa estatística que você vai chegar. Entendeu? Então eu tenho sempre isso na minha cabeça. E aí se você pegar a moçadinha que anda no dia a dia, que não trabalham na moto, cuidam da moto, numa hora de emergência que você precisa ali catar um freio, que você precisa realmente utilizar o equipamento de segurança que a moto tem, a moto não tem, porque o cara não cuidou. Aí é chão. Então é um pneu que tá zoado, ou um pneu que a pessoa compra porque não tem grana, então compra um pneu marcado no centro da cidade, que na verdade é um pneu careca, que o cara vai lá, o borracheiro risca e vende por R$50. O moleque, às vezes, ganha R$1.600, R$2.000 por mês, tem 2 filhos, a moto é o único ganha-pão. Então, para um par de pneu de CG hoje em dia, você vai gastar quase R$1.000. Se você for comprar na loja, marca boa, um pneu bacana, mais a montagem e um mecânico legal que vai olhar o rolamento da roda, na hora de trocar, que vai olhar a pastilha de freio ou a lona, ele vai gastar R$1.000. O cara não tem essa grana. Então ele vai no amigo, vai pedir para usar o pneu riscado e por assim vai. Não tem um ajuste de caixa de direção, um ajuste de corrente, não tem nada disso. Então o teu risco vai só aumentando. Então hoje em dia você vê na tua labuta isso também por causa disso. Sim. Primeiro, despreparo. Começa assim, falta de preparo, porque o nosso Detran não dá nenhum tipo de preparo para o trabalhador de 2 rodas, nenhum. Segundo, vem a indústria hoje em dia, que, é uma indústria muito grande, que tem muita coisa acontecendo e são valores caros para essa moçada que trabalha no dia a dia. E daí vai crescendo. Sim. Aí vem na parte... o moleque comprou uma moto que ele paga R$80 por mês na moto, ele não vai ter R$700 para trocar o pneu. É isso. Então a gente tá à deriva. Você não vê uma moto zero caída no chão aí todo dia, mas você vê 500 motos de baixas cilindradas caídas. Pega uma moto daquelas e dá uma olhada. Vai ter algum problema. Tem algum problema. Se não tem problema, é porque o menino se arriscou de uma maneira que ele não deveria ter arriscado. Então, no trânsito de São Paulo, hoje em dia, bicho, vocês podem fazer esse exercício, quem está escutando a gente e vocês aqui. Ver quantos motociclistas ultrapassam o farol vermelho enquanto a gente está parado. Sim, bicho, direto. Vou nem comentar isso. Antes eles antecipam, né? Eu passo. Depois eles já sabem que vai ficar verde. Aquele vai ficar verde, eu vou sair. Já vai embora. Há 3 semanas atrás, eu estava entrando na rua da minha oficina, saindo da Cerro Corá, entrando na Toneleiro, o motoboy passou no farol vermelho e bateu em mim. Aí eu falei, o cara ainda fez maior escândalo. Eu falei, bicho, são 7 horas da manhã no sábado, você passa no farol vermelho. Eu tô com uma moto de 300 quilos, você ainda tá... Sério? Você bateu em mim e você tá dando esse chilique? Aí na hora que eu olhei a moto do cara, vi o esquema dele, eu falei, puta, mano,
O cara não se cuida, não respeita a regra. Então tem vários agravantes por aí. Então eu acho que o sindicato de motoboys tinha que ser um sindicato bem mais forte do que é, e não político como é, para dar esse tipo de estrutura para a molecada. Porque a molecada que está na quebrada, a primeira coisa que eles têm depois da bicicleta é uma moto sem placa para eles saírem fazendo o rolê deles. Que era o que eu fazia quando eu era moleque. Próximo passo, mais próximo do emprego, para ele ganhar um dinheiro, para ele fazer o giro dele com os amigos no final de semana, vai ser fazer um rolê de motoca. Vou entregar uma parada, vou trabalhar aqui, ou vou pegar minha moto, vou pro centro da cidade trabalhar. E o Detran não dá nenhum tipo de suporte. Nosso Detran só tem uma realidade, é propina. Você quer tirar uma carteira de moto, você paga R$500 no primeiro estágio, R$1.500 no segundo estágio, R$250 no final. É isso. Eu fui renovar minha carteira de motorista agora, depois de tantos anos, que eu fiquei sem carteira quase 3 anos. O Di, meu irmão, tomou 2 multas de uma moto que a gente nem tem mais, não me falou, e a coisa consumiu meus pontos. Fiquei lá quase 3 anos sem andar de moto. Tive que fazer todo o processo. Cara, tanto de moto quanto com o carro, desde a autoescola até o Detran, todo mundo pediu dinheiro. Eu queria ter tido o meu celular aqui para colocar nas redes. Mas não precisa, porque é clássico. Você pode ir agora em qualquer autoescola. Eu vou levar meu moleque, inclusive. O Lito vai fazer 18 anos agora, dia 17. Vou levar ele na autoescola. Então, não, o cara já falou. É 500, 1.500 já te libera. Nem precisa. Cara, precisa. mas se você for fazer o exame, eu fiz o exame em 2012. Cara, o circuito é relativamente ok pra quem tá começando ali. Só que você vê o tamanho do circuito, você imagina o quê? Fala, bom, vai ter um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui, um cara aqui. Não. Tem um cara quando você sai e um cara quando você passa no final, que é uma linha reta. Eu olhei assim e falei, cara, se eu cair ali, botar o pé no chão, ninguém tá nem aí. O cara só quer olhar se você passa naquela reta. Isso. E, meu, você vai bombar. Eu bombei, todo mundo vai bombar. Aí tem que ir lá fazer de novo, aí na segunda eu passei. Ou você paga os R$500 pro cara e ele te passa. É isso, mas o cara te pega, o funcionário do Detran. Gente, vocês podem... Vai tirar uma carteira de motorista hoje. É só passar pelo processo. Você vai ter 3 pedidos de grana. Tá louco. Ponto. Agora, Então, a gente tinha que preparar melhor pro Hospital das Clínicas, que inclusive o meu médico, que cuidou da minha coluna durante muitos anos, pro Dr. Basile, ele era chefe da parte de traumatologia aqui das clínicas. E ele olhava pra mim e ele falava, Cris, eu não vou te atender mais porque você anda de moto, eu já te proibi, você tem 6 hérnias na sua lombar, você é todo defeituoso na sua lombar, você não pode andar de moto, não sei o quê. O sonho dele era me levar dentro do hospital para mostrar a ala só de acidentar de moto. E eu falei pra ele, doutor, a minha vida é essa, é do jeito que eu tento estar seguro o tempo inteiro. Gostaria que a molecada que está começando a motocicleta em cidades como a nossa tivesse um suporte. Entendeu? Para ter uma escola. Você vai trabalhar com aplicativo, no iFood, no Rappi, no Movida, qualquer coisa. Tem que fazer um curso para aquilo. Porque às vezes não é porque o cara é vida louca. Ele não teve alguém que mostrou para ele, ó, se você ultrapassar aqui um ônibus na frente, pode ter um carro vindo do outro lado, ele vai te pegar. Coisas básicas. A própria coisa que você falou de você antecipar o problema, claro que isso é uma coisa que escutando de você, gira perto do óbvio, mas assim... Mas quando o cara tá em cima da moto... Mas tem cara que não escuta e não tá nem aí. Não escuta. Fazer curva, o ponto onde você tem que olhar na curva, porque a moto, ela responde igual skate. É assim, pra onde você olha, você vai. Se você olhar pro buraco, você cai no buraco. Você fica na rua olhando pro buraco, você vai passar em cima da latinha. Então, você pilota... É aquele dedinho que você machuca, né? Que você bate no canto, você bate ele umas 3 vezes depois. Então, tem esse lance. É igual skate, igual snowboard, igual... Você olhou, fixou o ponto, ela vai. Então, por exemplo, eu fiz um curso de pilotagem, sei lá, quantos anos atrás? Não é tão... Sei lá, 3, 4 anos atrás... Foi onde eu aprendi mais a fazer curva. E onde os caras me ensinaram a frear a moto. Conduzir em baixa velocidade. Era um curso de condução em baixa, mais curva, mais frenagem de emergência. Então o cara desliga o ABS da tua moto e você freia. Pra você aprender. E aí tinha o último exercício era bem legal. Você vinha a 50 por hora no chão molhado, freava, alicatava tudo, a moto começava a deslizar.
Aí tinha um cara parado na tua frente. Quando você chegava perto dele, ele levantava uma mão. Era o lado que você tinha que ir. Aí você saía, voltava, parava a moto, ficava assim, sem pôr o pé no chão, 1, 2, e saía de novo. Pô, legal pra caramba. Era um sábado inteiro fazendo isso. Isso tinha que ter toda a curso de formação de isso tinha que ter na autoescola, cara. Tinha que ter. Na autoescola. Agora, eu acho que não precisa nem ir pra autoescola, mas eu acho que quando você vai trabalhar de forma profissional, você vê a diferença da quantidade de acidentes de mulher e de homem. De mulher quase nunca tem, porque a mulher respeita o farol, a mulher não vai correr tanto, vai usar a seta, a moto tá sempre em cima, porque o negocinho tá solto ali, não sei o que, ela vai arrumar. O motoboy, ou o cara que tá na rua o tempo inteiro, ele não tá nem aí com a hora do Brasil. Ele vai levantar, na hora que ele vai subir na moto dele de manhã, ele não vai olhar se o pneu tá calibrado. A única coisa que ele vai ver é se é gasolina. O resto é quando a moto parar, meu. Por isso que tem essa quantidade de acidente. Sim. Não, é uma forma, assim, ó, foi muito bom eu escutar isso de você, que tem uma experiência grande de moto, porque a gente tem uma visão dentro do hospital e eu não tenho carta de moto, tá? Desde aquele tempo lá atrás. E eu vejo muito isso, e assim, até um bloqueio que eu tenho um pouco com meus filhos de, tipo, não ter também carta de moto. E a Bia já não, ela trabalhou com moto muito tempo, a minha esposa. E daí ela tem uma liberdade total, e a forma como você enxerga isso no macro é muito melhor, porque você identifica os erros, assim, tipo, o que o cara, você falou, 90% das motos que você olha tá com alguma coisa fora do caminho. Exato. A chance de acidente tá aí também, né? Então é uma responsabilidade, uma autorresponsabilidade de quem tá dirigindo, porque é ele que vai sofrer o acidente. Exatamente. E outra coisa, e de percepção se você é para aquilo ou não. Exato. Você vê meu moleque, vai fazer 18 anos, ele nunca curtiu bike. O Lito nunca andou de bicicleta. Tipo, ou de bicicleta aro 29, daí a gente dá um rolezinho de ir até o centro da cidade, voltar. Mas BMX ele nunca curtiu, downhill, essas coisas ele nunca curtiu. Ele joga pela seleção brasileira de polo aquático. O lance dele é outro. O lance dele é aquilo. A Nath, nos finais de semana que eu ia pra treinar aqui em Jarinu, flat track, eu comprei uma mini moto pra ela. Me encheu tanto saco que eu comprei uma mini moto pra ele. Que ela falou, ele precisa aprender. Ele andou uma vez. Eu já vi que pra ele não era. Aí 2 vezes ela falou, poxa, mas tem que ensinar mais. Eu falei, amor, ele não anda de bicicleta. Sim. Ele não vai ser igual a mim. Igual eu não vou ser que nem ele na piscina. Exato. Não vai ter jeito. Então, assim, cada um no seu quadrado. Exato. Porque tem essa, entendeu? Tem gente que tá usando moto no dia a dia que não era pra tá andando de moto. Aptidão, né? Exatamente. A moto não é você, tem que ter uma aptidão pra você estar andando. Eu carro sinto é a mesma coisa. Eu não sinto que eu não tenho aptidão pra moto. Então não anda, é o melhor esquema, bicho. Cara, porque, porra, é muito perigoso. É muito louco. Você tá andando de moto, eu ando de moto todo dia, tô andando de moto, você vê o carro embicando na esquina, você fala assim, ela vai me cortar. É batata, você fala assim, esse carro vai me cortar. O carro vem e... Sabe quando o cara, em vez de entrar na pista dele, vai entrar lá na terceira pista? É batata, cara. Fala na tua cabeça. Não, fala, vai te cortar. Vai fazer não sei o que, ó. Vai mudar a direção. Às vezes dá uma freada. Opa, o carro tá meio embicado. Assim, fala, ele vai querer mudar. Para. Ah, não andou, fechou. Passa. Então é o tempo todo. Cansa no fim do dia. Tipo, ontem eu fiz umas, sei lá, 7 viagens de moto. De manhã, fui levar o meu filho na escola, aí voltei, fui pra lá, fui pra cá. No fim do dia eu falei assim, eu fui treinar de noitão, assim, falei, não, vou de carro, cara. Tô com a cabeça cansada de tanto ficar quando eu chego prestando de rolê atenção, muito assim. brabo de final de semana, eu evito andar de moto também. Pego Uber, vou, às vezes o pessoal vê eu chegando de van na oficina e fala, eu nunca te vejo de moto. Pô, na rede social tá aí, eu tô de moto todo santo dia. Eu não quero ver... Não, mas, cara, eu quero vir trabalhar de moto mas hoje. Isso é muito louco, né? Porque assim, é um respeito que você tem sim. pela moto. Eu acho que assim, total. é igual o respeito que o cara tem que ter pelo mar, igual o respeito pelo que corpo. tem que ter pelo trampo. Eu vejo lesão de maquita, mudando um pouco de assunto. Lesão de maquita. O que acontece? Ou o cara que é o experientão e tá pouco se lixando, porque nunca aconteceu comigo, não vai acontecer. Pô, o cara chega lá com os tempos, mas doutor, nunca aconteceu. Eu falei, quanto tempo você tá, velho? Eu falei, é com vocês que acontece. Ou o cara que começou e não sabe mexer. O do meio, ele que é o que trabalha, que tá ali, ele tem muito cuidado. É o que tá usando o óculos de proteção, o capacete de proteção, a luva. Então, assim, quando você passa a respeitar, né, cara, porque assim, você tem que ter um respeito pela moto. Opa! Né? O principal, né? Tem um videozinho que fica rolando direto no Reels do Michael Jordan, que ele tá numa entrevista, não sei se é com a Oprah ou se é com
com o Jay Leno. Ele tá sendo entrevistado por alguém e ele anda de moto, Michael Jordan. E aí ele tá falando de foco, né? Olha ele aqui. Olha ele aí, ó. E ele tá falando de foco. E aí ele fala assim, ele faz um paralelo da vida dele com a motocicleta. Ele fala assim, pô, é igual andar de moto. Já andou de moto? Aí todo mundo, então, pra andar de moto, se você não tiver focado... Por isso que as pessoas gostam de moto depois de um tempo. É um tempo delas ali, né? Exatamente, é você dentro do capacete. Entendi. A estrada é muito isso, é meditação, muito isso. cara. Então hoje em dia, voltando nos motoboys, voltando na turma que trabalha na lida aí, que estão na lida todo dia, além de todo o perigo da moto, do despreparo que a maioria tem, tudo, hoje em dia ainda tem o celular que fica. Né? Então eu faço um paralelo com a galera que é motoboy na Inglaterra. Foi uma das primeiras cidades a ter motoboy em grande quantidade foi Londres. Então, porque lá é chato de andar no centro da cidade, tudo pequeno. Hoje em dia ainda tem até pedágio, né? Pra você chegar no centro da cidade, moto já não cobra. Todas as vezes que você vê um entregador, um motoboy na Inglaterra, primeiro, ele tem que trabalhar equipado. Tem que. Não adianta um capacete 3/4 que o cara que vai contratar não deixa. Então ele tem que estar equipado. Agora, o mais interessante que me chama a atenção são os suportes de celular. O suporte de celular do motoboy lá em Londres é aqui, ó. O motoca tá aqui, ó. Aqui, o cara coloca no tanque. E ainda fica no WhatsApp no outro que tá preso no guidão, pendurado para baixo com a namorada dele. Então o cara, ele tá andando, te xingando no trânsito, passando no farol vermelho, olhando no WhatsApp do lado direito e olhando no Waze do lado esquerdo, no tanque. E contando quantas corridas ele consegue fazer aquele dia, cara. Qual que é a segurança desse menino, dessa pessoa, ou dessa menina, que tem muita motogirl andando por aí? Qual que é a segurança? É por isso que a gente tem acidente pra cacete. E às vezes o pessoal xinga a motocicleta, e xinga mesmo por causa disso, por causa de números, DPVAT sobe pra caramba, por causa da quantidade de acidentados que não tem seguro e precisam passar por isso, né? Passar pelo SUS, né? Para ser tratado. Muitos vão ficar com sequelas. Então é tudo isso, cara, sabe? Não, e o que gira de, assim, é assustador. A tamanha importância e tudo que gira da parte financeira e também, por exemplo, você acabar com uma família, né? Tem muita coisa. Se a gente for cutucando, é um vespeiro sem tamanho isso daí. Tinha porque que ter um assim, documentário sobre isso, cara. Uma coisa abrindo. Eu tenho a minha visão, assim. Eu acho que é o seguinte, bicho. Pra gente acabar com Curso acidente técnico. de moto, cara, primeiro, curso vai trabalhar profissionalmente, você tem que fazer o curso de qualquer maneira, bicho. E tem que ter alguém que vai olhar a moto pra você, se você não for mecânico. Porque senão esquece, e se cara. você for pensar, né, o que queria economizar com o curso? O curso tem que ser... Se o curso for de graça, você economiza 1000 cursos. Não, mas Uma coisa que a Prefeitura de São Paulo fez e deu certo é a faixa azul pra moto. Eles já viram como caiu. Porque ali o cara vai ficar olhando os dois celulares dele, mas ele tá numa faixa que é exclusiva dele. Entendeu? E o carro também entende. Que ali vai passar a moto, não vem do nada ali. Exatamente. Então, além de criar uma faixa azul, tinha que educar, tinha que chamar esse sindicato, tirar toda quem está encabeçando esse sindicato, que é a mesma turma desde sempre, tira esses meninos e coloca a gente profissional de duas rodas realmente, que possa ensinar algo substancial para esses moleques, entendeu? Para diminuir o acidente, cara. É porque existe aquela filosofia do amor, a moto, a gente trabalha em cima, mas existe a parte técnica. Se a parte técnica for respeitada, vai sair correto a parte... Toda essa parte de trabalhar com mais qualidade, melhor e com uma longevidade também no trabalho, né? Porque eles amam também ser motoboy, viu? Muito. É um amor a ser motoboy. Só que esse amor tem que ser técnico também, porque você tá em cima de uma moto, né? Tem o Marquinhos que trabalha comigo desde que eu tenho oficina no Brasil. São 20 anos que ele trabalha comigo. Marquinhos nunca caiu. Nunca caiu. Nunca caiu. Capacete, sempre capacete bom. Eu ia viajar... Eu ganhava algum capacete em competição ou de algum patrocinador, na época, não sei o que, dava o melhor capacete para ele. Tava sempre com a joelheirinha, sempre com uma boa luva. Marquinhos nunca... Você conheceu o Marquinhos, né? Não. Aquele magrinho que trabalha para mim desde sempre. Inclusive de mecânico. Quando ele ficou doente, eu trouxe ele para dentro da oficina para ele aprender mecânica. Marquinhos nunca caiu. Chegava nos lugares em 5 minutos. Nunca sofreu um acidente. Todos os amigos motoboy dele, todos sofreram acidente.
E agora Cris, eu quero desvendar um pouco do mistério de um coroa ou não? Não, coroa ainda ou não? O que você se considera? Já sou velho, já. Já sou coroa. De 50 cara, o cara já que era. com 50 anos aí tá praticando esporte que, como você me falou, é bem antigo, mas você voltou aí com essa vertente aí da moto pro Brasil. E como que você se prepara? Eu sei que você tem hipertiroidismo, que é todo mundo reclama do hipo, mas o hiper também tem suas consequências. Como funciona aí toda a sua cabeça e o que o esporte leva para você dentro da garagem também, né? Hoje eu falo que o flat track é o esporte mais antigo. Explica o flat track, né? Primeiro, o flat track foi criado lá nos anos 10, nos anos 20, onde no interiorzão dos Estados Unidos, que o pessoal pegava as motos que tinham na época, eles apostavam corrida para ver quem chegava primeiro, porque quem chegava primeiro, a marca da moto tinha relevância no mercado na época. Isso a gente está falando com pouquíssimas pessoas, né? Da galera que começou a andar de moto, fabricar moto, né? Flying Merkle, Indian, Harley. A gente está falando dos anos 10 ali, né? 1904, 1906 ali. Não tinha estrutura de corrida, mas a galera queria provar. Falar assim, a minha moto é mais legal que a sua, a minha moto é mais forte que a sua, não sei o quê. Ia para competição. Para a competição, para o público acompanhar, ficava difícil, porque as distâncias eram grandes. Pô, o cara vai sair daqui, vai andar 30 km. Pô, como é que eu vou acompanhar? O que a galera começou a fazer? Pegar a pista de cavalo, de treinamento de cavalo. Então, jockeys ou aqueles redondos ou até de madeira que o pessoal usava, que era onde tinha exposição agropecuária. Então, a galera começou a jogar as motos para dentro desses circuitos. E ali criou o flat track. O flat track é um esporte de duas rodas ou 3 rodas, que também tem sidecar, que começou em pistas pequenas, sempre curva para a esquerda, oval sempre para a esquerda, e com um número de voltas que varia dependendo do tipo de categoria que você corre. Então você tem... Aí depois o esporte veio crescendo, né? Até chegar no grande auge que foi nos anos 60, 50, 60, que começaram as grandes marcas colocar grana. Depois vem as grandes marcas de cigarro que colocam grana de novo nos anos 70, aí o esporte explode, apresentação no mundo inteiro. Só que como é um esporte americano, ficou fechado lá dentro dos Estados Unidos isso. Então o brasileiro nunca teve muito acesso. Então aqui no Brasil, a gente tem literatura que mostra que teve competições nos anos 30, aqui, principalmente no Rio de Janeiro, algumas competições no Rio Grande do Sul e Uruguai. Em 2016, agora, um amigo meu, o Flávio, que é dono da Lucky Friends, que é hoje em dia é um... O Flávio tem um shopping center, um conglomerado. O que é aquilo, cara? Cara, uma holding. O Flávio criou, ele tem um bar, loja, tudo de lifestyle voltado para Harley Davidson. Ele gosta muito dessas paradas, acompanha tudo. E um dia ele chegou em casa, ele faz eventos e tal. Ele chegou em casa, na minha oficina, e falou, que eu fico mais na oficina do que em casa, então lá na minha casa. Chegou e falou assim, ô Cris, já ouviu falar em flat track? Aí eu falei, porra, meu, óbvio. Que na época que eu trabalhava nos Estados Unidos, eu já gostava da estética. Eu nunca tive contato com o esporte lá nos Estados Unidos, porque era uma coisa meio distante, mas a estética eu já entendia. O tipo de equipamento e tal, eu já sabia o que era. Quando ele me falou, eu já tinha uma rabeta para minha moto na oficina, que eu tinha customizado uma moto, que a nossa oficina começou no Brasil como customização da moto, mais que mecânica. Hoje em dia é mais mecânico do que customização. E eu tinha feito uma moto para um cara com a estética de flat track. Então, como eu fiz de fibra, eu já tinha guardado 3 kitzinhos. Na hora que ele chegou, ele falou, meu, tô pensando em fazer uma corrida. Eu falei, me dá uma semana que a minha moto tá pronta. Aí ele falou, sério? Ele falou assim, sério, tô dentro. E aí eu comecei a estudar, né? Tudo certinho, sério. Pensei que fosse uma brincadeira de 1 ano que a gente ia fazer. Quando vê, a gente tá correndo nos Estados Unidos. Mas é o esporte mais antigo. É um dos esportes mais perigosos que tem no mundo, de 2 rodas. Pela quantidade de participantes e a velocidade que a gente anda. E a formação que a gente anda, porque a gente anda muito próximo. Qualquer contato é muito que vai pro chão. Vamos dizer assim, vamos fazer um paralelo com o Tour de France, por exemplo. Tem o ponteiro lá, e o ponteiro cai, não cai uns 20 atrás?
Com flat track, se você cai por dentro e toma um high side, quer ir para o contrário, provavelmente você vai ser atropelado. Ou provavelmente você vai mandar alguém pro segundo andar. Literalmente. Tem pessoas que voam, tipo o Oliver, que no primeiro ano que eu corri nos Estados Unidos, tinha um piloto inglês que estava comigo. A gente foi dar uma entrevista para a rádio. Ele já corria no American Flat Track, que é a Fórmula 1 dos caras, que inclusive começa daqui 2 semanas em Daytona. Moleque, baita piloto. A gente deu a entrevista, ele começou a temporada americana, na 4ª corrida dele, ele bateu numa moto parada que tinha caído. Pum, ele bateu. Subiu, acho que 18 metros. Não. Caiu. A velocidade, qual que é a velocidade? Cara, a velocidade quando a gente... Aqui, nessa foto aqui, eu tô numa saída de curva, eu tô mais ou menos aí uns 60 por hora nessa saída de curva. Só que a força de tração é muito grande. Muito grande. Então o torque ali atrás tá babando ali atrás, né? Quantos quilos de torque? Aqui a minha tá com 89 quilos de torque. 89? É muito o tempo torque. todo. É o tempo todo tracionando. A tração mantém a gente em pé. Se a gente não tem tração, né? Se é que é uma curva rápida que eu tô fazendo, a gente não usa freio dianteiro, tá vendo? Eu não posso usar o freio dianteiro. Então o que eu fico, o meu pé direito ali, ó, onde tá meio cinza, ali eu fico calibrando o freio. Mas não é para eu escorregar, é para segurar a roda. Entendi. É para segurar a roda. O restante que eu controlo é com o meu pé esquerdo e com o movimento da minha mão e aceleração, da tração. Então é um conjunto de coisas para você não cair. Se eu precisar parar aqui, eu não vou parar. Nesse momento aqui, que é o momento mais rápido de entrada de curva. Aquela foto anterior é a saída, aqui é a entrada. Aqui é o meu top de velocidade para eu tangenciar a curva. Exatamente, para depois continuar. Então é tipo, você não vai parar. Sim. Então, se vem gente atrás, aí eu já tô tirando onda com uma mão só e tal, mas se eu tô fazendo uma curva assim por dentro, rápida, que nem na foto anterior, e eu caio pro lado direito, a probabilidade de eu ser atropelado é 90%. Se eu caio pro lado esquerdo, que eu tô próximo do chão, eu não me machuco e eu já consigo pular no meio da ilha. Ninguém vai passar por cima de mim. Só que a moto fica. A moto normalmente fica. Entendi. Normalmente fica. A gente acaba dividindo em categorias hoje em dia justamente para nossa segurança. Porque se a gente pega, por exemplo, na última foto ali, eu estou uns 90 por hora e tem um iniciante no mesmo hit que eu, e o cara me mete o pé no freio, eu vou dar no meio dele. Porque na hora que eu estou no meio da curva, eu não tenho controle da minha moto. Não consigo parar. Na hora que eu tangenciei, que eu deitei a minha moto, que ela começa a escorregar, eu sei aonde eu vou. Mas se acontecer uma coisa no meio do caminho, a minha moto não vai parar. Então o meu oponente que está vindo atrás, ele tem que ter essa... Ele tem que saber. Então por isso que quando a gente assiste o American Flat Track, é uma seleção muito pequena de pilotos que correm na principal. Por quê? Os caras estão a 160 por hora na milha. 160. É uma milha a pista? A pista de uma milha, você chega a 160 até 170 por hora. E você mantém uma média de quanto, mais ou menos? Eu te digo que você faz a curva de uma milha, quando você está correndo em uma milha, você está fazendo a curva na mesma velocidade que eu estou fazendo numa reta numa pista pequena. Tá. Desenvolve mais, né? Isso, por isso que os acidentes são tão graves. Porque da velocidade o torque tá... Exatamente. O Flat Track explica pra gente aqui quais são os pisos, porque a gente tá vendo terra aqui, mas tem umas coisas muito mais interessantes. Não mais interessantes, mas muito mais inusitadas, assim, principalmente pra gente que é brasileiro. Normalmente assim, o piso varia de acordo com o tipo de pista. Então, pistas de uma milha normalmente são feitas em jockeys. Em pista, como se fosse o nosso jockey aqui, pista de cavalo. A pista de cavalo, ela tem uma terra que é mais solta. É tipo um saibro? Tipo isso, que a gente chama de cushing. Quando a gente está em altíssima velocidade, o cushing funciona como uma borracha pra gente. Então, quanto mais rápido você está andando, mais seguro você está. Então, esse é um piso. Aí você tem os pisos de argila. Os pisos de argila normalmente estão em lugares bem úmidos, assim. Então, Flórida tem bastante... Illinois tem bastante, Milwaukee tem bastante, que é o piso daquela terra um pouquinho mais vermelha, que às vezes quando a gente vai para o interior, fica até a marca do pneu do carro de borracha na terra vermelha.
Então, aquilo ali vai emborrachando. Então, esse é um outro tipo de piso. Aí você tem o piso de terra normal, que cada volta que você dá, a pista está de um jeito, ela vai modificando. Aí você tem o gelo, que você anda em cima do gelo, com Isso é do pneu com caralho. prego. Gelo. No Gelo. É. Mas é do campeonato? Ou tipo... Não, é um campeonato à parte. É um Do tipo gelo. de... eu tô Tá. falando dos pisos Tá. de flat track. Caramba, Então tem velho. tem a argila, tem o cushion, tem a terra misturada, tem Tô parecendo videogame, que é aquele que você fala, isso aqui não existe, Fase velho. do Existe, gelo, velho. Existe. Existe. Aí tem o gelo, que a gente corre com os pneus com prego de dentro para fora. Por isso que a gente não escorrega, porque o prego entra dentro do gelo e segura Tá. a gente. Daqui 15 dias eu vou estar fazendo isso em cima do Lago Michigan, fazendo uma corrida desse tipo. E aí você tem as corridas indoors, pavimentadas. As corridas indoors pavimentadas, normalmente elas são feitas em quadras muito lisas, ou de cimento queimado, ou emborrachado, normalmente quadras de basquetebol. E aí a gente limpa muito bem essa pista. E é isso aqui. daí. Pequenininho. É. Aí a gente É o tempo limpa todo muito no giro. bem. É tipo um Exatamente. drift. É o carrossel muito louco. Aí a gente pega xarope de Dr. Pepper. Dr. Pepper, para quem não sabe, é um refrigerante que Sei. tem muito açúcar, que tem nos Estados Unidos, muito mais do que a Coca-Cola. Gruda. Daí, a gente compra o xarope dele, coloca naquelas bombas costais pulverizadoras, tipo de Passa. de jardim, e aí a gente joga no chão, nos pontos de curva. Pro pneu, que a gente usa um composto, que é um composto de chuva. Não é um pneu de chuva, mas o composto da borracha ele é tão mole que é como se fosse um pneu de chuva. E aí esse pneu de chuva, com a calibragem certa, em contato com o Dr. Pepper, gruda. Então a gente consegue jogar a moto literalmente no chão sem que ela escorregue. Entendi. E aí são pistas bem pequenas, do tamanho de uma isso. quadra de basquete. Você faz praticamente com ela Você deitada fica e de seu lado, corpo fica é. reto. A gente tem um termo que a gente fala em inglês que é crack on crack, que é o rego da nossa bunda com a quina do nosso banco. Cara, entendi. Entendeu? Então a gente deita a moto você fica e a bem gente fica sentado bem Certinho. na quina. Tanto é que o banco da minha moto, não sei se você já percebeu, eu fiz de EVA Da pra ela Royal? não, da Harley. Pra ela ter o canto vivo pra eu não escorregar. Entendi. Então eu deixei ela, tipo, tô sentado aqui no flat, na hora que eu deito a moto, vai ficar tipo a quina do banco pra cima. Eu me sento na quina. Na quina. Tem que encaixar, velho. Isso. Eu tento deixar o meu corpo mais Sim, reto possível E a com o meu moto pé mais e a moto mais deitada deita possível. possível, que você tá Por melhor. causa do tipo de curva, Sim. porque eu tenho que fazer um pivô. Sim. Pra eu fazer o pivô, a moto que tem que deitar, não sim, eu. Sim, você deitar, vai junto todo mundo. Exatamente. É muito louco, hein? Qual foi o evento que vocês foram quando estourou a pandemia? Lembra? Vocês foram pra Chicago? se Ah, me engano. não. Quando estourou a pandemia, foi o Flat Out Friday, que é esse que eu tô indo semana que vem. Foi a primeira vez que eu consegui levar 15 pilotos brasileiros pela primeira vez na história. E aí, né? estourando a pandemia. E aí, na hora que a gente chega lá, todo mundo foi. Tem gente pagando passagem até hoje. Cara, foram pessoas que, foram de tanto que eu insisti, venderam moto, venderam carro. Vocês são do esporte, vocês sabem como é que é Sim, pra viver do esporte. Né? Eu agora tô vendendo um monte de coisa para poder passar essa semana que vem lá nos Estados Unidos e fazer tudo que eu quero fazer. É desse jeito. Daí nós chegamos lá no dia 14. No dia 16 foi o dia que explodiu a pandemia, de março. E vocês iam correr que dia? A gente ia correr no dia 16 à noite. Gente com moto já separada, tudo. Foi uma frustração pra mim e pra todo mundo que foi, né? Porque daí eu tive que puxar o plug. Todo mundo foi muita gente foi pela primeira vez pros Estados Unidos. Primeira vez que viu neve. Eu arrumei moto pra todo mundo, de graça, pra todo mundo poder fazer a coisa, pra poder sentir o o prazer que de eu tava competição, sentindo. Né? Porque até então eu era o único brasileiro que tinha Lebron participado. Cowboy. Então eu queria realmente que todo mundo passasse tudo aquilo que eu tinha passado no ano anterior e 2 anos anteriores, né? E, aí a galera não foi. Mas foi quando Mas explodiu. depois você foi que ano de novo? Porque acho que o ano passado você correu, que foi você, o Polenta, o Gega. Ano passado eu e o Gega corremos. Correu gelo. Não, ano passado não teve gelo. Ano passado foi só o Flat Out Friday dentro da quadra do Milwaukee Bucks, lá em Milwaukee. Que irado. Que é essa que eu vou correr agora, na semana que vem, no dia 23 ou 24.
Antes disso, eu corri as classificatórias pro X Games, que foi em Los Angeles. Aí foi em Stampede, que foi uma pista de cavalo, fechada, dentro de uma hípica. Isso foi muito legal. Aí nós fomos correr em Paris, aí foi eu, Polenta e Gega. Então a gente já correu Califórnia, já corremos e Wisconsin. Agora estamos esperando para correr Daytona. Pô, agora eu vou falar, o pessoal do Jockey. Podia, né? Ah, é meu sonho. Porra. Nossa. Cara, ia dar tanta coisa boa pra vocês, cara. Se eles entendessem os patrocinadores que a gente tem. Eu que trabalho com propaganda, com marketing, porra. Isso aí ia dar uma reavivada no lugar. Nossa senhora, eles iam ganhar dinheiro. Você vê o Salão Duas Rodas hoje em dia, é o maior salão que tem no mundo e é feito dentro de Interlagos, e a gente no Flat Track tem que correr numa pista basicamente do tamanho dessa sala. Uma vergonha. Sendo que a gente tem o jockey aqui na Marginal, que a única coisa que a gente precisava era um bom trator, um caminhão com água, e o resto a gente faz. E a gente teria um show no meio da pista, teria, tudo. Entendeu? E com a possibilidade de trazer o American Flat Track para cá. Porque em pistas pequenas eu trago pilotos. De vez em quando eu trago amigos meus. O Jeff Carver veio para dar um curso para os pilotos daqui. O cara é campeão, né, meu? Cara, eu queria perguntar isso. A gente tá com o LeBron aqui. Quem que é o LeBron hoje do Flat Track? É o Miss, é o Jared Miss. Se vocês assistirem American Flat Track, sigam no Instagram. A hegemonia hoje é desse moleque da Flórida. Ele é de Sebastian Pool, ali no norte da Flórida. Ele corre pela Indian. É um cara que tem 1,60 m no máximo de altura. Piloto de moto é jockey, né? Fearless. O cara, e é uma técnica, a coisa mais louca. Então, primeiro lugar, o Miss. Segundo lugar, Daniels, moleque australiano que corre pelo time da Yamaha. Muito punk. Aí vem Briar Bauman, que está correndo com KTM agora. O problema do Brian é que ele é muito alto, é por isso que ele acaba não estando no lugar do Miss. E o J.D. Beach, que é um cara que corre em moto velocidade. E, ele na verdade é multitalentoso, ele anda com qualquer motocicleta, mas a vida profissional de moto começou no road racing, que a gente chama, né? Tipo MotoGP, essas coisas. E aí ele foi pro Flat Track, ele é talentoso. Acho que é o top 5, top 4, 5 do mundo hoje são esses caras. É uma elite. E isso é uma coisa que você falou, se tivesse um jockey, talvez toda essa galera poderia estar participando do mundo todo. Exatamente. Né? Hoje em dia, com a abertura que a gente tem nos Estados Unidos, dentro do American Flat Track e dentro das outras categorias que a gente corre lá, eu conseguiria trazer isso para cá antes de ir para a Europa. Porque já está indo para a Europa. Portugal começou... Isso era uma pergunta que eu ia fazer, se falou de categoria. Quais são as categorias que tem? Porque eu sei que tem hooligans. O que é o que ali? Bom, aqui no Brasil a gente tem a categoria infantil mista, que é meninos e meninas. Aí a categoria infantil meninos, categoria infantil meninas. Aí depois você vem para iniciante dos adultos. E aí depois você tem a gente, que é a galera que está andando mais, a mais tem. Nos Estados Unidos, para você conseguir andar no GNRC, por exemplo, que é o Grand National, que a gente chama, que é como se fosse o Stock Car brasileiro. Para você conseguir correr nesse circuito, vamos dizer assim, você tem que ter corrido de 250, depois tem ter corrido de 450. Tipo na MotoGP, na Fórmula 1. Você tem que ter alguns títulos ou algumas corridas que você ganhou, e aí você vai crescendo. Então, voltando para os Estados Unidos, de topo para baixo, primeiro você tem o AFT, American Flat Track, que corre com as Super Twins, que são Harley, KTM, Indian, as Yamahas MT-07, as KTMs que estão andando agora de 690, que estão voando, que é uma elite de... São motos de quantos? 600 cilindradas? 650, 750 cilindradas, né? E a elite hoje são praticamente 23 pilotos só. Aí abaixo você tem a elite de 450, que é um balé, é a coisa mais linda de se ver, principalmente em pista pequena, que as motos são mais leves, então o piloto tem mais controle sobre a moto, e não ao contrário nas outras motos, né?
que você tá à mercê do motorzão ali, né? Não é só a técnica, você tem que fazer parte da moto mesmo. Aí você tem as 450. Aí, depois das 450, você tem uma outra categoria que é misturada, que são as de fabricantes, que é onde tem Harley, KTM, India, tem todas as marcas, tudo misturado, independente da cilindrada. Por quê? Quando você está em 450 ou quando você está de 650 a 750, as motos têm que ser muito parecidas por peso, torque, que aí tem um limite. Tá. Porque senão uma moto que Senão, tem assim, mais torque vai ter hegemonia, vai ser boring, né? Sim, A sim. parada vai perder o Não tem gosto. comparação. Então eles têm que, né, colocar um paralelo nessas motos, tem que estar Ali não. próximas. No 450 as motos têm que ser iguais também. Quando você vai Daí tá nas livre. outras, cada um faz o que quer com a sua moto. Então, mais torque, menos torque, mais Tá. peso, pneu, diferença de pneu. Aí você tem Build Train Racing, que é só para mulher, feita só com Royal Enfield, que começou há uns 4, 5 anos, que está desenvolvendo bastante o esporte também. E daí você tem a parte vintage, que é trazendo os pilotos dos anos 50, que corriam com motos 2 tempos, que participam desse circuito também do AFT. Esse é o círculo, é a Fórmula 1 do nosso esporte. Então o AFT engloba todas essas categorias. Vintage, mulheres, os fabricantes, as 450 e as Super Twins. Essas são as muito legal. categorias. E aí fora do circuito profissional, oficial, você tem os hooligans, que somos nozes. Por que apareceu o hooligan? Porque não era todo mundo que tinha a grana e os patrocinadores para conseguir chegar num FT da vida. Então o que aconteceu? Como vários estados americanos têm várias pistas de flat track espalhadas tudo quanto é canto, a galera começou a criar galeras, turmas, igual vocês têm das academias. Sim. A turma da Sim. academia tal, a turma da academia tal, então vamos, ou a turma do Vem aqui que a gente fulano vai fazer- na sua academia, vai fazer um rola lá no final de semana valendo o título. Entendi. Bababá. Foi criando os regionais. Dentro dos regionais, não tem tanta regra. Principalmente quando vai para as corridas de Harley. Então, assim, você não precisa ter macacão inflável. Inclusive as regras de segurança, que no FT é igual a Fórmula 1. Você tem que usar uma Sim. proteção de pescoço X, o capacete Y, o macacão tem que ser o automatizado, que tem os sensores. Então, se vocês assistirem as corridas à noite, você vai ver sempre uma luzinha verde piscando no braço dos caras. Aquilo ali é um sensor, que numa hora que ele sai daquele eixo, o macacão dele infla, segura a cervical aqui, é o macacão É o incrível. airbag da moto. Exatamente, é quase $7.000 o básico, só o macacão básico hoje em dia. Porra. E é obrigatório. Então nos hooligans é como se fosse tipo os arruaceiros, é os que sem, a gente vai, tipo, nós três vamos correr Vamos. e vai valer R$200 no final de 6 voltas. E aí foi isso. Então tem essa categoria hooligans que subdivide também na amador, profissional, feminino, misto, infantil, juvenil amador, que tem uma molecada de 12, 13 anos que pilota e assim. É a inconsequência, né? O Valentino Rossi falava isso, que perguntaram pra ele, pô, mas o que aconteceu, né? Que você já não tá performando, o que você acha que é? Ele falou, cara, quando você tem 19 anos, eu tenho um nível de inconsequência muito maior do que agora. Ele falou, agora eu tenho filho, eu tenho família. Ele falou, com a idade você vai perdendo. E mesmo assim, às vezes ele pegava pra correr mesmo mas ele... Não cara, se perde. e você com pode ver que certeza. todos os campeões são muito novos. Por causa disso, por causa do medo. De moto. mesmo. É o medo, né? O que mais arrebenta com a gente em qualquer esporte é o excesso de confiança. O excesso de confiança, muitas vezes, ele ultrapassa a tua técnica. Ultrapassou a tua técnica, você está à mercê. Tudo pode acontecer. Desde uma corrente estourar no meio da curva, você perder a tração e você voar 20 metros para o lado e 15 motos vindo atrás de você, passar por cima de você. Nem acontece. Aconteceu com o Jeff Carver, ganhou o Grand National, tudo. O cara sofreu um acidente na pista que ele mais ganhou na vida. Só que ele estava correndo com uma moçadinha mais nova. Ele quis não acelerar, falou, vou ficar aqui atrás um pouco. E aí ele resolveu acelerar. Tomou um chão, tipo um escorregão. 3 motos atropelaram ele. Mudou a vida do cara.
Tá vendo? Então Detalhes, né? são detalhes, bicho. O rodeio é hoje o maior evento do Brasil de flat track? Hoje é o maior do Brasil e o único, né? Porque fora o rodeio, quem faz evento sou eu. São esses eventos que eu tento fazer aqui em São Paulo, que eu acho um desperdício uma cidade como a nossa, com o histórico de 2 rodas que a gente tem, né? Da galera que ia pro Ibirapuera nos anos 80 andar de moto, a galera que corria no Mirante do Morumbi. A gente tem uma história de 2 rodas incrível aqui em São Paulo. Só que nada dá certo em São Paulo para 2 rodas. Ninguém acredita, todo mundo tem medo. Todo mundo acha uma loucura. Então é uma dificuldade grande demais achar patrocinador e venues que aceitem a gente dentro. Né? A gente fez a primeira corrida indoors do Brasil que eu fiz lá dentro do Tokyo Marine Hall, ali na Marginal. Cara, eles só liberaram pra gente fazer a nossa corrida porque eu acho que eu fui muito carismático com o dono. O dono estava na reunião, porque se fosse o gerente de eventos, o gerente não teria assinado. Mas o dono era um senhor, ele viu o meu entusiasmo, ele falou, cara, deixa eu dar uma chance pra esse magrelo doido aí. E foi legal, né? Foi legal pra caramba, foi épico. Aquilo ali, daqui 200 anos, falar no esporte, a gente vai estar lá no livro, bicho. Entendeu? Só que aquilo lá era pra acontecer 2, 3 vezes por ano aqui em São Paulo. A gente tem Hípica de Santo Amaro, tem o Jockey Club, várias quadras, inclusive da Prefeitura de São Paulo, que a gente pode utilizar, CEL, todas essas coisas. Mas a galera tem muito medo em vincular a moto com criança, cara. Muito mesmo. Cara, e é engraçado porque eu já fui nesse rodeio lá em Sorocaba. Cara, é cheio de criança, é cheio de família. É um evento que parece que você tá fora do Brasil, parece que tá nos Estados Unidos, cara. É assim, um monte de barraca de comida, de roupa, aí tem cutelaria, tem exposição de moto, exposição de carro, tem Globo da Morte, tem... Os pilotos ficam juntos, falando do esporte em específico. O evento é incrível, que nem ele falou. Os gringos vêm aqui, olham o evento e falam, peraí, nos Estados Unidos não tem isso. É assim. Mas da parte do esporte, cara... É o único. É igual, eu falo pra galera, muita gente, a galera mais nova super entende. A galera que tá com a gente desde 2016, que o ego já falou um pouquinho mais alto ali e tal, não vê dessa forma. Mas o FT é uma família, todo mundo se ajuda. Então o chefe de equipe ajuda o chefe de equipe do outro. É como o Cannonball, a corrida do Cannonball. Quando a gente termina o Cannonball, eu, mecânico, qual a primeira coisa que eu faço? É ir numa outra equipe e perguntar se eles precisam de ajuda. A gente, quando está correndo flat track, quando a gente começou, até 2 anos atrás, era isso, era uma família. Então era a filha de um que estava começando a correr, que aí via a gente correr, a gente ia, dava curso, ensinava, não, vamos andar junto, não sei o que, bababá. O ego vem chegando, aí vai separar, tem aquela separação natural das coisas, vocês sabem melhor que eu. Então hoje em dia não é tão unido, mas assim, como é um esporte pequeno e depende da gente, da nossa força, se a gente não unir e continuar unido, o esporte morre como morreu, entendeu? Então o legal desse esporte é que todo mundo se ajuda, tanto lá fora, vira uma família mesmo. Sim. Então quando a gente está no Flat Out Friday, que eu estou correndo com pessoas que correm há 40 anos, pessoas que correm há 6 meses, há 20 anos, com campeões de Grand National, todo mundo se ajuda. Dá gasolina, teu pneu tá furado, vamos lá, vai lá que eu tenho uma outra roda dessa. Ninguém nem pergunta seu nome. Entendi. Ele quer te ver na pista. Sim. Pra correr junto. Pra mostrar pro público... É uma essência, né? Exatamente. É um show, na verdade, né? É um show. É um show, cara. No final das contas, é um show. E tudo que a gente faz é pro público. E daí é um amor pelo esporte, né? Exato. E mostrar o que é a essência. Exatamente, cara. O evento é legal pra cacete. É muito legal. Vamos falar um pouco do nosso patrocínio. Você agarrou na viola aí? Não, eu tô... Cara, você viu o que eu falei, né? Você faustou, você falou que... eu não sei nada, né? Você falou mais que eu, que ando de moto. Não, sabe porque o cara que não sabe nada tem muita coisa pra perguntar, velho. Mas quando eu falei assim, a melhor coisa agora, porque eu sempre falo de jiu-jitsu, mas eu sempre pergunto o que eu já sei, mais ou menos, mas agora eu quero escutar. É isso que eu acho legal, cara, de vir gente de outros esportes e tal, porque a gente vai fazer... Pro público que assiste, abre uma janela pra vocês de oportunidade, e, por exemplo, eu que sou ortopedista, a minha visão ali do acidentado, mudou muita coisa. Eu tô te falando, mudou bastante assim a maneira de pensar. Eu tenho que ainda digerir tudo que você falou e faz todo sentido, vendo um cara experiente.
Eu acho que as comissões médicas que estão, os médicos que estão no front atendendo toda essa quantidade de acidentes que acontece, se ao invés de criticar as duas rodas, fossem na fonte ali, no sindicato, e Exato. começassem a Mostrar criar número. uma força Pô, política sim. mesmo, falar, não, isso aqui está acontecendo por causa disso, entendesse o porquê, cara, ia ser muito, ia unir com a nossa força de quem pratica os esportes, Não, e quem está preocupado com isso. E Mas abrir aí eu o olho vou te pra fazer um galera. convite. Eu acho que a gente pode começar a mexer por esse lado, porque assim, Lógico. é uma área de atuação que muda muda muita coisa, porque envolve muito recurso, entre aspas, usado, mas desperdiçado, que Total. poderia ser economizado, no caso. Total. E a gente pode mexer em relação a isso. Lógico. Colher números, dados, daí a gente colhe números juntos, você vai ter experiência. Porque assim, ó, um médico falar uma coisa, agora um médico embasado por um cara da moto antigo, que sabe o que está acontecendo na real, que anda sobre a moto, Exato. é outra coisa. Você vai economizar muito mais grana do DPVAT do que você colocar uma graninha num curso bacana de cara, reciclagem da não, molecada, a entendeu? única- E mostrar o fato. O Não, número é porque esse, assim, mano. ó, você criticar a moto, eu entendo isso, você não vai limitar. Tem gente que depende dela. Exato. Não tem, qual que é a crítica que você tem que fazer? Porque vai ter acidente sempre. Sim. Acidentes acontecem, cara. Vamos Agora falar só- um pouco sobre Fala aí, depois eu Tem que faço. falar, cara, senão Fala, não vai- fala. Ué, Fala. Fluca, farmácia de manipulação. É uma farmácia que está há muito tempo no mercado, é uma farmácia que começou fazendo a parte de urologia com injetáveis e hoje ela faz toda a parte de oral e também tem a Fluca Nutrition, que mexe com a parte de atletas. Vamos falar um pouquinho da Onset aí, eu é com você, meu fera. Ai. O que você tá rindo? Depois eu te falo. On-set aqui é a nossa casa, o estúdio. A gente grava a cada 2 semanas. Eu acho. Ela pescou que eu tô rindo. Cara, não, agora eu tô curioso. velho. Depois você vai ver no corte que eu vou separar ali. O estúdio Puta, que a gente grava aqui, os nossos episódios, a gente se sente em casa. Eles têm uma expertise muito grande em montar cursos, em, como é que chama? Hospedar cursos, principalmente da área de medicina. O Matheus tem vários colegas que gravam um curso aqui, fazem tráfego pago também, muito bem, que é o segredo para você se destacar aí da concorrência ou acompanhar a concorrência se você ainda não faz. E é o segredo para você performar bem. Então, quando quiserem fazer aí uma campanha de tráfego, ou montar um curso, ou fazer um podcast, fala com o pessoal do On7, fala com o Rafa, fala com a Aninha, que vocês vão sair daqui muito felizes. Tá, eu já pesquei já. Eu lembrei do que eu falei. Em relação à Fluca, urologia e a parte de comprimidos via oral, é bem diferente uma coisa da outra, que fique bem claro, galera, tá? Eu pesquei também. Ô, galera, não, faz toda a parte de oral, eu já comecei a rir aqui, segurando, porra, mano. Hospital Indianópolis e Clínica Excelência, eu vou falar meio que em conjunto, porque a gente está com o mesmo princípio em pensamento. A Clínica Excelência é a clínica onde eu faço os atendimentos e sou um dos gestores, e a gente foca muito nessa parte de longevidade pro esporte. E eu acho que a parte de performance a gente inclui você que é um mecânico, é um atleta, você tem que performar como mecânico, você tem que performar como atleta. Se você fosse seu mecânico, você também tem que performar bem. Então, essa individualidade em todas as áreas, para performar melhor, a gente está unido nessa ideia. E o Hospital Indianópolis veio aumentar o nosso sarrafo lá, colocar ele lá no alto em relação ao que a gente pode fazer. Então, a gente vai fornecer planos semestrais, anuais e até trimestrais, fazendo com que você tenha um planejamento sobre sua saúde, em relação com exames padrão ouro no começo, exames padrão ouro no final, e a gente vai fazer toda essa triagem para fazer você performar melhor no próximo ano e assim por diante, né? Que a evolução nossa e a longevidade está ligado, você sabe, à saúde muscular. Você mesmo falou sobre sua disciplina que você tem para estar fazendo o esporte que exige do corpo bastante, né? Exato. Corpo e mente. E fala aí, Flavião, a próxima é a Masters da meia. O melhor curso de construção de guarda da internet. Mais 230 aulas com foco em meia guarda. Quem montou o curso foi o Fernando Reis. 2 vezes campeão mundial, 2 vezes campeão brasileiro. Campeão brasileiro no gi. Desculpa.
2 vezes campeão mundial. Eu esqueci os títulos dele, é tanto. Multicampeão. 9 vezes campeão brasileiro. Nunca erra. Já ganhou o Grand Slam de Abu Dhabi, já ganhou tudo. E ele montou esse curso aí com muito carinho. O Fernandinho é um cara muito metódico. Então ele começou montando um curso de meia guarda. Aí ele falou assim, não, cara, mas tem que ter mais coisa de guarda aqui. Então tem meia guarda, guarda-X, guarda-laço, guarda-aranha, de la riva. Que outra guarda tem? Guarda de gancho, de lapela. O que você quiser tem lá. O preço tá ótimo. Tem também, que vai entrar agora no ar, o curso de passagem de guarda over-under, que é uma passagem de guarda que eu gosto muito, mas não gosto de quando fazem em mim. Inclusive eu fui o boneco do curso. Eu fiquei 3 horas tomando essa passagem lá. Eu saí de lá que eu não queria nem ver jiu-jitsu na minha frente, tantas vezes que ele fez em mim. Você vai treinar hoje? Vou passar sua guarda assim. Aguardem o próximo capítulo que a gente conta como foi. Não faz isso não. Vai ter um QR Code aqui, escaneia o QR Code ou acessa www.mastersdameia.com.br, faz lá sua inscrição. O preço tá ótimo, você pode parcelar em um monte de vezes, 12, e para de ficar sendo amassado pelos amiguinhos no treino. É isso aí. Pô, faz parte, tá, Cris? Isso é lógico. Você sabe. Lógico. E aí pode falar um pouco sobre os seus também, Cris, e também fazer um apelo aí, porque a gente sabe que o esporte nacional, em todos os sentidos, ele é pouco valorizado, né? Você vê desde sempre, né? Esporte olímpico, né? Pô, o esporte olímpico desde sempre, né? A gente... hoje em dia é muito... hoje em dia não, sempre. Com o nosso podcast, a gente tem o que fala só sobre duas rodas, a gente fala muito sobre a indústria, né? E acaba chamando muitos atletas que fizeram história, né? E atletas atuais. A história se repete sempre. Sempre começa, a gente pagando, a gente indo, a gente tem um monte de apoiador, mas não tem nenhum patrocinador. Então o esporte aqui no Brasil infelizmente, desde que eu tenho acesso, é assim, cara. Não tem patrocínio. É todo mundo pela paixão, pelo amor. Um vende a moto para poder fazer uma corrida não sei aonde, outro vende o carro para conseguir ir no campeonato com a moto emprestada. Às vezes eu tava falando isso com o Polenta ontem, que é o que corre com a gente também, né? A gente falou, poxa, o Polenta tá indo segunda-feira agora. Aí ele falou, vou lá, já vou arrumar uma moto para você, não sei o quê. Falei, pois que dificuldade, né? A gente chega para correr no país, a gente vai para os Estados Unidos correr, a gente nunca treinou com a moto que a gente vai correr. É isso que eu tava pensando. A moto que a gente vai correr, normalmente ela é já ultrapassada, não tem equipamento já mais atualizado como tem as nossas que a gente corre aqui. E mesmo assim a gente tira 7º, 8º, 9º lugar em 78 pilotos que correm no campeonato. Então, olha você ver que loucura, né? Loucura. Falando em esporte olímpico, a gente só tem estatal pagando os caras. Sim. Basicamente, tem um outro, não, até banco, o Banco do de vez em quando aparece uma ASICS. Não, e agora eles colocam no plano do exército, né? Pra ter pelo menos tem essa salário, também. né? Já Gabi, né? Exato. Então, para um esporte olímpico é difícil, imagina para um esporte esquisito que não tem quase nada de piloto que nem o nosso. É quase que impossível. A gente chega para uma seguradora, por exemplo, e fala, poxa, eu preciso de, cara, R$5.000 por piloto por mês, mais uma ajuda de custo com material, plano de saúde, que é importante, que todo mundo tem que estar fazendo os exames, tem que ter uma academia muito boa, ou um personal trainer muito bom para estar fazendo acompanhamento. Imagina se a gente consegue. Eu tô desde 2016 correndo fora, tendo visibilidade com rede social, criando conteúdo, e a gente chega para uma marca de óleo, lubrificante, a gerente de marketing ou gerente de marketing não faz ideia do que é o esporte, não quer aprender, né? Então, assim, eu acho que a gente tem um problema que em todos os esportes. Cultural, na verdade, cara, brasileiro, dessa parte do patrocínio. Se você pegar os patrocinadores da elite do flat track mundial, são empresas familiares. Tem uma empresa que faz telhado do Texas. É uma das empresas que mais patrocina pilotos. Você pega Mission Foods, por exemplo, que faz como se fosse, faz salgadinho, como se fosse uma Elma Chips, por exemplo.
hoje em dia é o patrocinador oficial da parada. E aí, o que eles fazem? Eles têm lá os 4, 5 pilotos de ponta que eles dão exclusividade, então os caras estão ganhando um salário alto. E aí eles têm uma verba de marketing que ele divide entre os outros pilotos que não estão chegando na ponta, para manter os caras na pista. Que hoje em dia custa 550, 650 mil dólares para você fazer uma temporada. Isso, assim, Caramba. não sendo top Sim, 5, tá? sim. Isso tô falando pra você estar lá Sim. atrás, 15º, Aham. 16º. Você tá no jogo, você quinhentinho, tá no jogo. Custa 500. Mesmo pro americano, Não, é mas, uma puta pô. grana por temporada. Sim. Porque é hotel, alimentação, nutrólogo, nutricionista, técnico, mecânico, caminhão para levar, fazer transporte. Paralelo ao skate, né? O skate ele tem um patrocínio forte, né? Sempre tem ali Red Bull, Monster, Mas você vê que são sempre para poucas nicho, pessoas. nicho pequeno, exato. E depois que essas pessoas já têm uma quantidade de títulos. Sim. Para chegar até lá Então a gente vê a Raíssa, né? A Raíssa não tem Red Bull, a dela é Monster, se eu não me engano. Ela só conseguiu depois de muito tempo. Não foi porque ela saiu no Globo Esporte de fadinha bonitinha lá dando um 360. Ali era o pai dela, o Agarra. Exatamente. Aquilo lá não fez ela conquistar a Monster. Sim. Ou conquistar a Nike, ou conquistar... É a última, a cereja do bolo. Exatamente. Lá, né? Só são os... Agora, quantas fadinhas tem? Sim. Com talento. Quantos que vão ficar no meio do caminho, se tivesse... Né? Pô, a menina não tinha dinheiro para fazer mercado, bicho. Sim. Essa história vai no nosso canoísta, que tá na Olimpíada, que tá na galera do judô. Sim. Que, meu, sim, se os caras, ferra. Cara, entendeu? A parte física deles A parte de atletismo, que a galera nem conta, que dorme todo mundo em alojamento do Ibirapuera, no chão, tomando banho frio, e vai com medalha. Pessoas que nunca subiram no avião, não são cuidadas, cara. Agora, imagina com todos esses talentos que a gente tem, se essas pessoas fossem cuidadas, se tivesse, tipo, um aporte bacana financeiro, entendeu? Podia ter um psicólogo para trazer essa pessoa, para ela focar mais, para aumentar mais a performance. E aí, por aí vai, né? Cara, eu tenho uma última pergunta. Você, quando era moleque, foi pro motocross, depois você foi pra fora, engajou na vida de mecânico, customizador e tal. O que fez você voltar pro esporte depois dos 40? Porque isso é uma coisa que tá acontecendo muito, por exemplo, no jiu-jitsu. Inclusive, quando vem gente de fora ensinar pra gente fazer seminário, eu perguntei até pro Leozão. Falei, cara, a maioria do seu público da academia é master, que é acima de 30, ou não? Ele falou, cara, 80% master. Então, assim, eu acho que as pessoas mais velhas assim, né? Pós 30 estão começando a se dar não é o prazer, mas se dá o direito de experimentar coisas, né? Então eu queria saber de você, o que fez você voltar, assim? Cara, falando de mim específico, do flat track, foi a vontade de fazer algo novo aqui no Brasil. A partir do momento que eu comecei a ter resultado, ganhar campeonato, correr fora, aí o foco mudou completamente, bicho. Completamente. Aí é eu melhorar em cima de mim. Eu só tenho um competidor, cara, que sou eu. Eu só luto contra mim mesmo, bicho. E uma vez que eu percebi isso, que quanto mais eu treinasse, quanto mais focado eu tivesse, quanto mais eu investisse na minha moto, melhor eu ficava. Aí é uma viagem sem volta. E outra coisa, isso acontece aqui no Brasil também, porque a gente não tem o apoio nem da família, nem de marcas, nem de ninguém. Quando a gente já tem a nossa vida financeira, a gente tem nosso trabalho, a gente pode pagar pelos nossos hobbies, cara. Você se dá o luxo de falar, não, vou fazer o que eu gosto mesmo. E o nosso hobby, muitas das vezes, se torna profissional. Uma coisa profissional. Exato. Que é o que aconteceu comigo. Meu hobby sempre foi motocicleta. Nunca almejei ganhar títulos brasileiros, tal. Eu almejei quando eu andava de BMX, cara. Eu queria ser mais rápido que todo mundo. Mas na moto, a primeira coisa que veio... E tem outra coisa, né? A longevidade, né? Hoje em dia, uma pessoa de 50 anos não é uma pessoa de 50 anos dos anos 70. Não. Né? Então, hoje em dia, a gente levanta às 5 horas da manhã, vai pra academia, pá, e corre, faz o teu trampo, tenta se alimentar bem e tal, chega à noite, vai ver vídeo, vai fazer coisa, a gente tá ativo o tempo todo, né, cara? O meu avô com 50, eu me lembro do meu avô com 50 anos, ele não tinha a energia que eu
que eu tenho, ele não fazia metade das coisas que eu faço durante a semana. Então tem esses dois lados. E uma vez que o negócio picou, cara, parece que eu voltei lá pros anos 80, quando eu andava de bicicleta. Aí, tipo, na hora que eu... Cara, Aquele tesão voltou. Cara, ó, eu amo a minha profissão. Eu vivo a minha profissão. Eu amo mesmo, cara. Eu não reclamo pra levantar pra ir trabalhar. Todos os dias. Isso é uma coisa que eu tenho esse privilégio, cara. Desde que eu escolhi minha profissão final, que é essa, eu nunca mais sofri pra levantar cedo pra ir pra trabalhar. Agora, esperar o sábado de manhã, não tem nada mais gostoso, cara. Que vai chegar, tipo, ó, é que não é temporada e agora vai começar o carnaval, tá? Mas na hora que começa a minha temporada, sexta-feira, meio-dia, ó, me dá arrepio, cara, de falar. Até hoje, eu paro de mexer nas motos dos clientes, mesmo que eu tiver que, uma moto que tá quase pra finalizar, eu não finalizo. Porque eu sei que eu não vou pensar naquela moto mais. Eu almoço e já vou mexer. Vou lavar minhas roupas, preparar minhas roupas de treino, preparar minha moto. Eu sou chato, minha moto eu já preparo no dia que eu chego. Eu corro, preparo minha moto tá pronta. Mas o meu equipamento, aí eu preparo, faço a mala, faço a minha mala de ferramenta, de peça que pode quebrar. Eu já crio todo o meu esquema, carrego, eu deixo tudo pronto, acordo às 4 horas da manhã, tomo meu cafezinho preto, já vou no posto de gasolina, encho o meu cooler, chego na pista, tomo um cafezão, dou uma descansada, tiro as motos e começa. Cara, não tem nada melhor, cara. É o que me faz sorrir. Entendeu? É impressionante. É por isso que eu não largo e é por isso que com 50 anos eu tô tão focado no esporte, cara. E só querendo andar melhor. Legal pra caramba. É por causa disso, cara. O esporte, ele muda a vida do peão. Na verdade, essa pergunta deu uma visão geral do que a gente... No podcast. Você falou sobre tudo que a gente precisava escutar e também para o público entender o que é o esporte, a sua essência e o que ele leva você a estar praticando em afinco com 50 anos, depois sua vida resolvida com o seu trabalho. Não, total. E assim, cara, e aí você entra na pista com pessoas morrendo de fome, moleque de 16, 17 anos que tem uma moto melhor que a sua, zero de medo e você entra tete a tete, bicho. Não vai me passar, eu vou te atropelar e é isso mesmo. Uma hora que, a gente sai dos boxes, que entra na arena, cara, eu acho que é a mesma coisa pra vocês quando vocês entram, principalmente no MMA. Eu acho que é a mesma coisa do MMA, sabe? Daquele começo clássico ali dos Gracie, né? Aquele início assim, na hora que entra, transforma. Cara, na hora que eu entro na pista de flat track, tanto aqui ou lá nos Estados Unidos, cara, me fecha, cara. A minha visão periférica faz assim, foco. Eu não escuto. Tem pessoas, às vezes a gente tem plateia, né? Galera com os fãs lá gritando o nome. Brasil lá fora. Muita gente vai assistir a gente. Brasil, Brasil. Aí, quando termina a corrida, o pessoal fala, você não viu os caras na curva 2 que estavam lá gritando com a bandeira? Eu falei, que curva 2, mano? Eu nem vi que curva tava. Nem dá pra ver. Não vejo porra nenhuma. Então tem aquela coisa, cara. Enquanto eu tiver isso, eu vou continuar fazendo esporte. Tem o Chuck que corre com a gente na parte vintage. Ele tem 84 anos. Caramba. Corre de flat track? O cara é multicampeão de flat track mundial. E ele não... A mulher dele vai na cadeira de rodas. E ele vai lá, corre com os coletes tipo do pessoal que faz rodeio. Que infla aqui também, né? Que agora é obrigatório, né? O pessoal do rodeio. Que é outro lifestyle também. Altíssima performance hoje em dia, ele vai com esse colete da galera do rodeio, que às vezes ele cai, as motos, ele corre na vintage, a vintage escorre muito óleo, às vezes cai, a moto cai, molha de óleo, o cara vem, pum, eu já vi ele caindo algumas vezes. Ele tá seguro, colete com o macacão do Evel Knievel, tipo bem americana mesmo assim, tá lá, 80 e cacetada. Cara, e os caras sabem fazer, mas eles transformam tudo em entretenimento, cara. Tudo, o americano, ele gosta de... Ele tem uma excelência em show, né, cara? E principalmente coisa televisionada. Então, se você vê a televisão... Onde está o dinheiro, né? O que eles procuram? Eles procuram uma boa luz, as melhores câmeras e o melhor telão em cima. Então, hoje em dia, os estádios mais concorridos para os outros esportes são as arenas que tem o multimídia em cima. Não, tava rolando... Acho que nas corridas de bagger, que são aquelas motos maiores que tem
Road America. a bolsa, né? Explicando Uhum. pra galera, tipo aquelas Harleys que tem o maior zona. Tava com pay-per-view, cara. Eu tava num restaurante um dia almoçando e tava rolando na TV. O American Flat Track também é no pay-per-view. Como é que chama? Fans Choice TV, que é só de automotor. Então eu pago lá R$46 por mês e eu tenho todas as corridas ao vivo, inclusive as amadoras, que nem as nossas, aqueles menores hooligans assim, o JNRC, eu consigo assistir todas, Stock Car, oval de carro também. Então existe toda uma estrutura que é completamente diferente. A gente quase conseguiu fazer dentro do Tokyo Marine pela primeira vez aqui. Se tivesse tido mais um pouquinho de grana, a gente teria conseguido deixar bonito de visual. Mas o lance do ao vivo lá nos Estados Unidos, ele é muito bem feito, cara. Ele é muito bem feito. Se você ver como é que são os bastidores, os nossos bastidores, é todo mundo dentro de salas improvisadas, todo mundo dormindo no chão. As motos a gente não pode ligar porque é fechado, então tem um lance de fumaça. A gente não pode ligar a moto nos bastidores, não pode ligar a moto porque também vai atrapalhar o som. Existe toda uma estrutura, cara, que ninguém vê. Mas na hora que a gente entra, quando eu assisto as minhas corridas, essas fechadas, eu falo, caralho, que bagulho legal, cara. É legal, cara. Porque só que quando você tá lá,